Eu lembro de um fator que aconteceu alguns anos atrás, não me lembro também de qual ano, acho que foi 2020. A Boca Rosa vazou, não sei se vazou, o que aconteceu exatamente, mas tinha um planejamento dela de conteúdo, horário, até mesmo o horário que ela apresentava, que ela mostrava o filho dela. E muitas pessoas criticaram, falavam, nossa, então não é espontâneo. Na verdade, ela já estava profissionalizando as redes dela, né? Ela estava montando já uma grade de conteúdo. A TV, por exemplo, vai ter uma grade de conteúdo. As pessoas esperam que naquele horário X vai ter aquela novela, no horário Y tem um jornal, né? E a mesma coisa acontece dentro das redes sociais. Quando você entende aquilo como canal de mídia e que ele precisa ter uma programação, você começa a entender, né? Qual estratégia você vai usar para falar sobre a sua verdade, a sua autenticidade, o seu conteúdo, o seu conhecimento, a sua experiência, mas dentro de um cronograma. Isso é fundamental, isso é ponto de partida. Fala galera, bem-vindos a mais um Vumpcast e hoje a gente está com convidados super especiais aqui e eu quero ver se vocês descobrem antes de eu mostrar quem é. Só para você ter uma ideia, ela tem 24 anos de experiência no mercado de comunicação e ele é um especialista em marketing de influência e juntos eles criaram, eles cofundaram uma empresa totalmente voltada para influência. E dentro desse papo, do papo de hoje do Vumpcast, você vai entender um pouco mais sobre o mercado de influência aqui no Brasil e o grande negócio que esses dois criaram. Com vocês, estou aqui com Ingrid e com José. Sejam muito bem-vindos ao Vumpcast. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de poder falar sobre esse tema, que é relativamente novo, né? Mas já tem uma estrada, né, com muitos acontecimentos, com muitas coisas, e tem ainda muita coisa para acontecer. Então, acho que tem muita coisa para a gente conversar. Maravilha. Que ótimo, que ótimo. Obrigado, João. Como disse a Ingrid, de fato a gente está aí tem bastante tempo, desde que tudo era mato. Então acho que a gente tem bastante a contribuir, falando um pouquinho do passado, do marketing de influência e também das tendências também de futuro, né? Show. Maravilha, muito bom. Uma honra receber vocês aqui e eu quero até justamente entender um pouquinho mais sobre isso, né? Trazer algumas dúvidas aqui. Eu notei algumas, mas acho que o papo vai fluir muito bem. A gente vai trazer também bastante informação sobre isso. Então, eu queria até começar, justamente, né? Vocês criaram a Creators Branding, né? Ali em 2024. A proposta era justamente transformar os criadores, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa criação, do porquê que vocês criaram o Creators Brand, o que vocês perceberam de oportunidade nesse mercado e para onde vocês imaginam que o mercado vai e como é que a Creators Branding atua nesse intermédio. Então, como o José falou, né, nós somos pioneiros nesse mercado. Então, a gente pegou tudo lá no início, né? Então, já tínhamos uma experiência de mercado. O José vai falar, mas até antes de mim, ele entrou nesse mercado antes de mim. Eu entrei no final de 2018. E aí, na verdade, nós fundamos o segundo semestre de 2023, em outubro de 2023, nós começamos, né, a operação da Creators Brand, e ela veio com o objetivo de transformar, né, os influenciadores, né, em marcas. Porque lá no início, quando a gente começou lá com conteúdo, com marketing de influência, a gente começou a profissionalizar esse mercado. Então, o mercado, hoje, ele está muito profissionalizado, né? E está agora com uma nova, a gente entendeu que tinha um outro momento, né, para os influenciadores, que eles eram o próprio canal de mídia, né? Todos nós somos potenciais, né, mídia. Uhum. Então, eles, com toda essa audiência deles, não só falar sobre marcas, mas também transformar eles em marcas. Então, esse é o nosso trabalho da Creators, né? Sim. Fazer esse movimento. Que maravilha, maravilha. E aí, com essa oportunidade de transformar, né, os creators, né, em marcas, o pessoal normalmente sempre vai remeter às marcas mais tradicionais, né, que às vezes não tem um rosto. Como é que é, José? Você transformar uma pessoa que tem um rosto em uma marca? Eu sempre brinco que o influenciador, ele é a soma de todos os profissionais em uma pessoa e ele é o retrato da verdade dele. E é esse retrato e essa verdade que engaja a comunidade dele em torno de um produto, que a princípio são as redes dele, mas que a gente consegue transformar através dos exercícios dele, né, da rotina dele em marcas. Ou seja, por exemplo, às vezes um influenciador ele tem uma atividade física como algo principal na vida dele. Então a gente pega aquele core dele, que é a atividade física, e transforma isso num discurso
que engaje mais em torno da audiência dele e que traga isso para alguma marca que seja interessante para ele, que ele possa construir um legado em torno da audiência dele, em torno da marca própria, assim. Então ele deixa de ser um agente próprio como um influenciador e se torna uma marca grande e transforma isso em algo palpável para a comunidade, para a audiência e para mais pessoas, assim. Boa, maravilha. E aí, o impacto que a gente está percebendo nessa questão de audiência, né, é absurdo nos últimos anos. Acho que a pandemia acabou enfatizando muito isso, né? As pessoas mais inclusas em casa acabaram tendo mais acesso às mídias sociais e começaram a consumir mais. E acho que teve até uma pesquisa, né, que mostrou que tem mais de 2 milhões, né, Sim, de influência, mais de 2 milhões de influenciadores no Brasil. E como é que vocês percebem, né, essa migração das pessoas? Se eu não me engano, essa pesquisa até diz que normalmente o público tem entre 25 e 34 anos. São pessoas mais jovens, né? E vocês têm esse mesmo tempo de experiência de mercado. Então vocês viram toda essa transição da publicidade tradicional para essa questão da economia, né, dos creators. Como é que vocês percebem essas pessoas entrando agora? E o que vocês acreditam que a economia dos creators tem mudado na publicidade tradicional? Na verdade, houve uma descentralização, né? Certo. Uma descentralização e uma democratização dos canais de mídia, porque antes era tudo restrito, né, à TV, à rádio, às revistas, com custo de entrada muito alto. Então hoje qualquer empresa, seja micro, pequena, grande empresa, ela tem acesso ao marketing influência. Então, ou seja, ela consegue alcançar, né, o público dela, os consumidores dela, através dos influenciadores. E aí dentro desses 2 milhões de influenciadores, né, mais de 2 milhões, a gente tem nano, micro, grandes influenciadores. Então, qualquer empresa, independente do budget dela, tem um influenciador que com certeza se comunica com o público que ela quer alcançar, né? É, E a gente está falando desde um pequeno negócio, né, de um micro negócio, porque você tem os micro influenciadores que estão naquela região, que estão naquela área. Então não é só sobre grandes influenciadores, né, nomes muito grandes. Hoje, inclusive, existem aqueles influenciadores de nicho. Então é essa marca entender quem é o público dela, né, e qual o influenciador que se comunica com esse público. eu acho que acoplar a estratégia de marca, os influenciadores, à mídia tradicional. A gente trabalha dentro da Creators numa estratégia 360, né? Que é uma coisa vai puxando a outra. E eu acho que a publicidade é também dessa forma. A publicidade com os influenciadores, ou seja, você colocar a estratégia, você colocar na sua marca a estratégia com os influenciadores, é uma forma de também complementar o seu discurso junto a uma mídia tradicional também. E dentro da influência, você pode trabalhar tanto com conversão, e aí a gente tem muito os influenciadores de nicho, aí você pode trabalhar os nano, os médios e os grandes influenciadores, quando você tem de imagem, awareness, né? Onde você pode pegar um grande influenciador e trazer ele como uma espécie de reputação para sua marca, assim como acontece também com os grandes artistas. Então é tudo uma questão de estratégia e entender como que o influenciador vai caber dentro dela para sua marca, para sua empresa, assim. Show. Eu acho que não substitui a mídia tradicional. A mídia tradicional vai continuar existindo, né? Quantas revoluções, evoluções tiverem, a mídia tradicional vai continuar existindo. Mas, como eu disse, ela é uma descentralização. Qualquer um de nós pode se tornar um canal de mídia. Possibilidade, né? Exatamente, é uma descentralização. Isso é muito bom, né? Eu acho que Sim. é uma das grandes revoluções do marketing moderno. E o marketing influência está no centro dessa transformação. Show. Maravilha. Dá para perceber que vocês têm uma estratégia para isso, né? Vocês falaram sobre nicho, né? Micro nichos, né? Específicos ali para o objetivo da empresa, até o segmento. Conta um pouquinho dessa estratégia que vocês usam. Vamos dizer que eu sou uma marca pequena, eu sou uma marca que quer começar a usar o marketing de influência. Como é que vocês atuam nessa conexão entre influenciador e marca? A gente faz uma análise do negócio, né? Entendendo o público-alvo, a faixa etária desse público, o poder aquisitivo desse público, né? Qual é o produto que ele quer promover, que tipo de conexão ele quer criar, e a gente faz uma curadoria para entender qual o perfil do influenciador que se comunica, né? Com esses KPIs, né? Com esses índices de performance que essa marca quer alcançar. Show, maravilha. E aí, a partir disso, vocês já definem exatamente quem seria o melhor influenciador. Exatamente. Alinhado ao budget da marca, marca. alinhado aos objetivos, é igual eu falei, sobre conversão, às vezes é sobre conversão. Então vale a pena você pegar alguns influenciadores nichados e trazer
um ticket ali para ele conseguir converter junto nos stories, por exemplo. Ou não, ele precisa aumentar a reputação dele, ele precisa que ele seja mais conhecido. Então vamos pegar aquela grana, ao invés da gente dissipar ela em diversos influenciadores, vamos concentrar num influenciador maior, vamos entender como que esse influenciador consegue ser um porta-voz da marca, se ele consegue transmitir. Enfim, a gente vai construir. Tudo na influência é uma cocriação. Essa cocriação, ela constrói uma atmosfera para a marca e para o influenciador win-win, assim. Perfeito. Que maravilha. Sim. E aí, você está falando de conversão. Normalmente vocês ou as marcas buscam mais campanhas para vendas ou também até para reconhecimento da marca usando influenciadores? Muitas buscam para reconhecimento, e mais que reconhecimento, relacionamento. Porque a gente falava muito em número de seguidores, likes, né? Que são números que você olha, são números muito expressivos. Só tem não sei quantos milhões de seguidores. Mas também é uma questão da evolução, né, do marketing influencer. Não é mais sobre número de likes, número de seguidores. É sobre relacionamento. Comunidade. É sobre construção de comunidade, é sobre conexão. Por exemplo, dar um exemplo. A gente tem um influenciador, né, o Teodoro, Felipe Teodoro, Theo. Ele, inclusive, agora é capa da Lovecell. E essa capa, ela foi uma votação. Foi uma votação e ele teve mais de 300 mil votos. Uau! E não teve mais votos porque eles encerraram as votações e ele derrubou. Ele derrubou, né? As pessoas que estavam votando derrubaram a plataforma, o site. Eles não esperavam que ia ter tantas pessoas. E o que isso significa? Isso significa que as pessoas, elas de fato, ela tem uma conexão com ele. Eles se conectam, né? Então, porque assim, a gente não tem o hábito. A maioria das pessoas não tem hábito de responder pesquisa, ir lá, né? Votar em alguma coisa. Então, se elas pegam ali um tempo delas e vai lá votar, isso mostra uma real conexão. Muito forte. Muito forte. Então, hoje é muito mais sobre conexão. Perfeito. Maravilha. E aí dá para entender a estratégia, né? A ideia, às vezes a marca não tem um rosto. E estar com o influenciador, né, com o creator, isso acaba trazendo essa similaridade. Exato. Com a própria identidade da marca e estendendo isso para o influenciador. Eu vi até o Theo fez a campanha aqui na Paulista, se não me engano. Acho que Foi da Sephora. Foi muito bacana, muito bacana. Maravilha. E aí, como a gente tem hoje, né, mais de 2 milhões de influenciadores e micro-influenciadores, né, vamos até olhar um pouquinho para esse ponto. E as pessoas que querem começar agora, ou até esses influenciadores que já estão ali, mas não sabem como se posicionar. O que as marcas procuram? O que vocês olham especificamente para falar, poxa, esse influenciador aqui, vale a pena fazer uma ação, uma campanha com ele? Eu acho que a gente olha bastante para criação de conteúdo, ou seja, para que o influenciador possa se despir do papel somente de influenciador e possa vestir a roupa de criador de conteúdo, ou seja, de ter uma linguagem própria, de ter pessoas... Sabe, você deve conhecer uma pessoa que você fala assim, nossa, esse cara sempre dá dicas legais, vamos ver o que o fulano está pensando sobre isso? Será que o fulano já foi em tal restaurante? E aí esse cara, talvez ele tenha uma maneira tão própria de falar sobre algo tão genérico como restaurantes, por exemplo, que ele pode ser um criador de conteúdo, porque a gente busca autenticidade, relacionamento, conexão, criação de comunidade, ou seja, uma criação de conteúdo original, assim. Então, eu acho que isso hoje é o maior ativo de alguém que quer que quer ser um influenciador, é ter uma criação de conteúdo original, é ter autenticidade e procurar a verdade nele, assim, daquilo que ele está querendo falar, assim. Vou dar até alguns exemplos, que o exemplo do Theo, que hoje é um influenciador, né, grande, mas a gente também tem no nosso cast influenciadores menores. Por exemplo, a gente tem a Flávia Brunhosa, que é modelo. Exato. Hoje ela está com quase 300 mil seguidores, né? Ela tinha um número muito menor quando iniciou conosco. E ela já se conecta com marcas como Hering, como Sephora, mesmo não tendo milhões de seguidores. Mas ela tem, primeiro, ela levou para o conteúdo dela as experiências dela. Porque a experiência como modelo, a experiência no corporativo, porque ela trabalhou na L'Oréal, então ela pegou toda essa experiência que faz parte da vivência dela e levou isso para as redes. Então isso cria conexão, porque ela está levando algo que ela vivenciou ou vivencia. Né? Então, por exemplo, na L'Oréal, ela trabalhava com pesquisa sobre maquiagem, sobre várias coisas. Então, hoje ela traz esse conteúdo para dentro, né, das redes dela. Isso cria conexão, porque essa é a verdade dela e a vivência dela.
Eu acho que os influenciadores que de fato, né, conseguem ganhar visibilidade, se conectar, né, são aqueles que falam sobre vivências deles, sobre o que você falou, autenticidade, porque às vezes o influenciador ele quer tipo criar fakear alguma coisa, em algum momento aquela máscara ela cai, porque não faz parte da sua realidade, né? A gente tem, por exemplo, uma outra influenciadora muito menor. Até hoje ela bateu 50 mil seguidores, que é a Julu Cenas. Com 20 mil seguidores ela já monetizava, porque ela faz conteúdo sobre o varejo. E ela veio do varejo, ela teve loja da Arezzo, então ela trabalhou muitos anos no varejo. Então ela traz a experiência do varejo. Ela faz, mesmo com esse número de seguidores, ela faz lives, ela vende através dessas lives que ela faz, os produtos dela. Então ela está conectada com a moda e com o varejo. Então ela traz esse conteúdo da experiência, da vivência dela para dentro das redes dela. A gente tem um outro influenciador, tá falando mais um, que é o Eliseu França. O Eliseu, antes, né, dele, hoje ele está batendo aí quase 1 milhão de seguidores, também começou conosco, né, menor. Ele, antes de fazer o conteúdo que ele faz hoje, ele fez conteúdo de maquiagem, ele fez alguns outros conteúdos que não estavam tendo o resultado que ele esperava, porque não é o que ele vive na realidade dele. E ele começou a fazer um conteúdo, porque ele tem um viés artístico, ele é um ator, e ele tem a vivência também do varejo, de loja de departamento. Então ele pegou essa vivência do varejo, de loja de departamento, pegou a vivência dele como artista, e ele criou personagens que trazem essa experiência do varejo. Então ele pega vivências do varejo, situações do varejo e traz, né, para esses personagens. Inclusive eu estava com ele agora na semana passada, a gente estava num shopping e vieram alguns, né, colaboradores da Schutz abordá-lo, dizendo que vários ali seguem ele, que acompanha esses personagens, que ele identifica com esses personagens. Ele tem mais de 20 personagens, e todos ligados ao universo do varejo. Então, assim, é de uma complexidade, é de um entendimento que só quem tem uma vivência, quem tem uma vivência real daquilo pode falar. Então, ele, de fato, ele é reconhecido pela galera do varejo porque elas se veem ali, assim. E esse espelho é que gera conexão, né? E essa conexão que traz a comunidade em torno do influenciador e aumenta a audiência e engaja. Assim. Então, é isso. As vivências, né? Foi muito bacana vocês enfatizarem esse ponto da identidade, né? Da pessoa ser ela mesma. Porque, normalmente, quando a gente olha os influenciadores, né? A gente sempre vai pegar uma média de todos eles e a gente tenta encontrar pontos em comum que a gente, se ele faz ou se ela faz, dá certo. Então, precisa replicar. E aí, é normal, quando a gente tá numa rede social, a gente ter as facetas, né? Não é uma máscara, mas é uma faceta. E às vezes eu posso não me comunicar assim no dia a dia, mas quando eu vou comunicar com o público, eu posso usar alguns jargões, alguns bordões e tudo mais. É normal pra gente se conectar com o público. Sim, claro. Mas o problema é quando perde identidade, né? Quando a gente tenta ser outras pessoas e não a si mesmo. E aí é legal, vocês até comentaram sobre esses clientes que começaram pequenos e ficaram grandes, né? Como é que foi a jornada deles, né? O que fez eles saírem de poucos seguidores para muitos seguidores, a fecharem grandes marcas? Além da identidade deles, o que vocês colocam de característica? Aí entra também um trabalho não só sobre características, mas o trabalho de ter uma agência. Exato. Né? De ter um suporte. Ter um suporte, porque a agência, e a gente tem, né, no nosso DNA, o trabalho de fazer planejamento de carreira. Show. E aí envolve, por exemplo, assessorias de imprensa. A assessoria de imprensa é um fator super importante, mais super importante, que trabalha muito nessa estratégia, que é levá-lo para os programas, levá-los para os podcasts, para que eles possam falar dessa vivência deles, porque esses recortes, tudo isso, ajuda também nesse posicionamento. Levar na TV, a gente acha super importante estar em todas as mídias, né? E isso entra essa multiplataforma. Tá na TV, tá no rádio, no podcast, tá na revista. A gente valoriza isso. Então, isso também potencializa essa imagem e traz novos seguidores também para eles, né? E, obviamente, o trabalho deles, quando entra esses novos seguidores, tudo isso né, realmente ter essa conexão com o conteúdo deles. Mas o trabalho da agência é muito importante. Por exemplo, no ano passado, nós levamos o Theo para Milão, para o desfile da Philipp Plein. Aquilo posicionou ele no mercado da moda.
Ele Muito. criou essa conexão dele com a moda, que ele já tinha na essência dele, mas aquilo ficou, né, mais fortalecido. Por exemplo, a gente levou o MC Daniel para desfilar também pela Philipp Plein em Milão. Aquilo gerou uma visibilidade, que eu digo que o Daniel, ele é mais que cantor, ele é criador de conteúdo. Sim. Ele realmente se conecta com as pessoas, né? Ele tem ele mostra ali a família, conexão dele com os avós, com os pais, com o irmão, né? Agora com o filhinho, com a esposa. E ele mostra esse lado dele, né? Então ele é um criador de conteúdo. E essa conexão dele com a moda foi muito importante. Inclusive, esse ano a gente assinou ele como embaixador da Adidas, Uhum. né? A gente tem uma parceria com a Lions, que são os empresários dele, né? E nessa parceria a gente faz esse trabalho, né? Não de só levar para uma marca, mas de ser estratégico, né? Nesse posicionamento de carreira. Então, e tudo isso faz com que agregue valor à imagem e construa, fortaleça esse caminho. Então, assim, ter uma agência facilita muito. E mesmo um pequeno influenciador, né, é importante também ele buscar, né, mesmo que seja um representante, às vezes comercial, né, porque ele negociar com a marca, é muito ruim. O ideal é alguém, né, Intermediais. intermediar isso, fazer essa negociação, do que ele colocar preço em si mesmo, né, é muito difícil, né? Sim, eu acho que a gente tem um trabalho legal também, modéstia à parte. Mas eu acho que a gente tem um trabalho legal também, que é de potencializar o conteúdo que o influenciador já faz. Isso através de uma sala de roteiro. Então a gente tem uma equipe de roteiristas que trabalha junto com esse influenciador para potencializar os conteúdos que ele já produz ou para chegar em conteúdos que ele ainda não produz, assim. Então, por exemplo, às vezes o influenciador X, ele gostaria de estar falando com um público mais de beauty, só que ele não consegue chegar nisso. Então a gente traça estratégias e roteiros mesmo em que ele vai testando. Como a gente faz testes AB dentro dos programas de mídia, né, de Facebook, Ads, Instagram, etc., a gente também faz isso dentro dos conteúdos, né? Aliás, redes sociais e conteúdos são testes, assim, e às vezes os testes estão muito certos e a gente bomba, assim. Então a gente promove dentro da Creators essa sala de roteiro para os influenciadores, a fim de que eles possam mesmo potencializar o conteúdo deles e que eles possam chegar em novas audiências. Então, assim, de suporte nosso e tem muito de um suporte estratégico para que ele consiga chegar em novos lugares, assim, né, onde a gente consiga alcançar lugares que ele ainda não consegue vislumbrar sozinho, assim. Então, é conseguir que ele entenda que juntos nós somos mais fortes, assim. Quando ele tem uma agência com representação comercial, com assessoria de comunicação, com roteiro, com um financeiro que pode ajudá-lo a hora que for, com um jurídico estratégico que faça a defesa do influenciador, ele tem um suporte que ele precisa se preocupar em somente criar conteúdo. E mesmo quando ele tem uma dificuldade de criação de conteúdo, que isso acontece, esse bloqueio criativo, a gente tem esse suporte de roteiro, assim. Então, acho que é meio que esse abraço que a gente gosta de dar, assim. E esse abraço é estratégico, né? Porque que foca no desenvolvimento mesmo. Acho que é uma das maiores travas, né? Até para quem está começando, os influenciadores menores. Poxa, de onde eu tiro o conteúdo? O que eu posso falar? Exato. E às vezes não entender também da identidade, às vezes tem pontos e temas que ele gosta, que ela gosta, mas ele acha que o público não vai aderir tão bem. E ter essa estratégia é muito interessante. Sim. É genial, faz total diferença. Eu gosto até de falar justamente sobre isso, né? Que o salário e o preço, né? O salário para a educação e o preço para a descoberta é um só, que é o tempo. Sim. Então, se você tentar fazer sozinho, você vai descobrir, mas vai levar muito tempo. Mas quando você aprende ou tem alguém apoiando na estratégia, qual é o salário que você tem com isso? É o tempo que você vai poupar. Quanto mais tempo você poupa, mais tempo você tem para gerar resultado. Não, perfeita colocação, né? E o tempo, ele tem muito valor, né? Porque o tempo não volta, né? Então, quando você otimiza esse tempo e acelera as coisas, isso realmente é um grande diferencial. Estratégia incrível. Então, vamos lá. Vamos colocar uma hipótese aqui. Estou começando agora. João quer virar um influenciador e João gosta de falar de vendas. Quais são os erros que o João não pode cometer no começo? Que vão impedir ele de alcançar grandes marcas ou até, por exemplo, de chamar a atenção de vocês que são muito bons e têm uma estratégia? Então, primeiro você tem que ter frequência. Exato.
eu lembro de um fator que aconteceu alguns anos atrás, não me lembro também de qual ano, acho que foi 2020. A Boca Rosa, né? Que é a Bianca Andrade, né? Vazou, não sei se vazou, o que aconteceu exatamente, mas tinha um planejamento dela de conteúdo, horário, até mesmo o horário que ela apresentava, que ela mostrava o filho dela. E muitas pessoas criticaram, falavam, nossa, então não é espontâneo, né? Na verdade, ela já estava profissionalizando as redes dela, né? Ela estava montando já uma grade de conteúdo. A TV, por exemplo, vai ter uma grade de conteúdo. As pessoas esperam que naquele horário X vai ter aquela novela, no horário Y tem um jornal, né? E a mesma coisa acontece dentro das redes sociais. Quando você entende aquilo como canal de mídia e que ele precisa ter uma programação, né? Inclusive com os horários, e eu entender que a sua audiência, esse tipo de conteúdo, eles só vão assistir esse conteúdo tal horário. Você começa a entender, né, qual estratégia você vai usar para falar sobre a sua verdade, a sua autenticidade, o seu conteúdo, o seu conhecimento, a sua experiência, mas dentro de um cronograma. Isso é fundamental, isso é ponto de partida. E não adianta fazer um conteúdo hoje e fazer daqui um mês e você não tiver frequência, porque tem uma coisa que não dá para brigar, que é com o algoritmo. Exato. Ele é implacável. Ele é implacável. É. Então, a frequência, ela é fundamental. E a qualidade, eu acho que é uma coisa subjetiva. Porque o que é qualidade para mim ou para você pode ser diferente. Depende dos nossos valores que a gente está buscando de conteúdo, né? E você vai entendendo o que seu público gosta mais, o que funciona mais. E eu digo que a internet é um ambiente de teste. Se nós tivéssemos, a gente tem toda uma estratégia, que a gente tem muitos cases positivos, mas não existe uma fórmula pronta. Se existisse, estávamos todos, né? Todo mundo fazia. Exatamente. Mas existem alguns direcionamentos. Então, a primeira coisa é sentar, né? Primeiro entender qual o seu DNA, né? Qual a sua vivência, experiência, o que você gostaria de passar, porque as pessoas estão buscando na internet entretenimento, conhecimento, né? Então, você tem que ver, eu quero passar conhecimento. Eu quero passar, a gente, por exemplo, tem o nosso cast, um influenciador que ele é fisioterapeuta. Então, ele passa o conhecimento dele sobre a fisioterapia e como, né, pessoas em casa podem, né, melhorar as condições dela de postura, tudo isso para evitar, né, problemas ou melhorar alguns problemas. Então, é um conhecimento técnico que ele tem, que ele faz uma linguagem mais fácil para as pessoas entenderem. Simples, exatamente. Então, acho que o primeiro passo é entender onde você quer, né? Qual é o seu nicho, qual é o seu conteúdo, seu tipo de conteúdo e fazer um cronograma. Show. São os primeiros passos. E testar. É teste, né? A consistência, ela é essencial. E aí você vai ajustando isso, né? Muito bom. A consistência vai ser necessária para tudo, né? Até para a estratégia que vocês vão passar. Exatamente. Exato. Eu acho também compreender que cada plataforma é única. É lógico que você tem uma linha editorial, no seu caso seria vendas, mas que você tem um entendimento de que no YouTube você tem um tipo de linguagem específica para o YouTube, um comprimento de vídeo e uma maneira e frequência de postagem. Então, no YouTube você pode postar 2 vezes na semana, mas se você postar 2 vezes na semana no Instagram, você talvez não esteja fidelizando a sua audiência. E do tamanho de um vídeo que você postaria no YouTube também, isso ficaria muito longo. Então, acho que a compreensão de cada plataforma e estar atuante em cada plataforma é fundamental para que você tenha sucesso. E aí você vai ver, inclusive, que você vai se adaptar a alguma plataforma de maneira mais fácil, assim, e aí você vai crescer nessa plataforma de maneira mais orgânica, né? Então, às vezes chega alguns criadores para a gente gigantescos no YouTube, porque eles começaram lá atrás, né? Porque eles começaram há 8 anos, 10 anos atrás. E eles já dominam a linguagem do YouTube, eles já dominam o algoritmo do YouTube e eles já têm uma audiência ali ao entorno deles, assim. E eles não têm uma performance tão eficiente quanto do YouTube quanto no Instagram, assim. Por quê? Porque eles dominaram primeiro uma plataforma. Então, assim, é ter esse entendimento das plataformas, entender como elas podem te ajudar e como você pode construir um conteúdo seu original nelas, assim, que respeite a linguagem delas também, assim. Então, é uma via de mão dupla. A gente sempre fala para você nunca ficar refém de uma plataforma só, porque essas plataformas não são nossas, né? A gente tem exemplo do X-Twitter, que ficou fora durante um tempo. Acho que não existem tantos criadores de conteúdos assim que se mantenham através dessa plataforma, mas se tivessem, durante esse período,
eles estariam desmonetizados. E aí, como que a gente faz? Como que a gente consegue transferir o seu ativo, que é a sua audiência, o seu conteúdo, para uma outra plataforma de forma tão rápida? Não faz. Sim. Então, por isso que você tem que semear todas elas, compreendendo a linguagem de cada uma, assim. Genial. Foi uma coisa muito importante. Todos, né, estão em ambientes que não são deles. Então, essa importância de estar, né, de ser multiplataforma é fundamental. Eu, por exemplo, estava nos Estados Unidos e eu fiquei 24 horas sem TikTok. Com questões políticas, o TikTok saiu do ar durante 24 horas. Mas foram só 24 horas, né? Poderia ter sido mais tempo. Então, é super importante. E, como ele disse, são formatos diferentes, públicos diferentes. E, às vezes, é desafiador. O influenciador que está no Instagram e ir para o YouTube também é desafiador. Porque o YouTube, apesar de ter os shorts, você está falando de vídeos longos. E os vídeos longos têm um outro tipo, você parar, assim, tem um outro tipo de produção. É diferente do Instagram, que é uma coisa mais momentânea, né? Você pega ali o celular, grava com o celular, é uma gravação, digamos, mais orgânica, né? O YouTube não, o YouTube, ele requer uma produção mais elaborada, né? Para você poder produzir conteúdo dentro do YouTube. Então, demanda um tempo maior de produção, o YouTube. Então, quem tá no Instagram, às vezes tem grande dificuldade de começar a produzir no YouTube. E eu digo que o Instagram, ele é um lugar mais de comunicação rápida, né? E o YouTube é um lugar de pesquisa. Então, é um lugar que a gente vai lá, joga um tema X, né? E vai aparecer, então, às vezes, vídeos de 5 anos, 10 anos atrás, ganham relevância agora, com aquele tema, né? Muitas pessoas estão pesquisando aquele tema dentro do YouTube. Eu digo que o Instagram, se você vai descer a barra de rolagem, ele é porque está stalkeando alguém. Mas isso aconteceu durante a pandemia, né? O YouTube voltou a ter uma relevância muito grande, porque durante a pandemia as pessoas tiveram que se virar dentro de casa e aí começar como fazer pão caseiro, como fazer, sei lá, como chama? Plantação orgânica em casa, como fazer nó de gravata para uma reunião, enfim. Eu aprendi no YouTube. Viu? E aí, como fazer exercício dentro de casa. Eu lembro que eu peguei os equipamentos junto com o personal, levei para dentro de casa. Então, tipo, como fazer exercício. Então, o YouTube ganhou essa relevância. E aí é engraçado que o TikTok percebeu essa característica do YouTube e já tem um pouco isso, assim. Então, a geração Z, ela procura, ela faz essa busca que ela faria, que a nossa geração, né, de uma maneira geral, faz no Google, no YouTube, ela já faz dentro do TikTok. Ela já faz dentro dessa plataforma. Ou seja, é um outro público, com uma outra comunicação, assim. E hoje você percebe dentro da plataforma vídeos mais longos do que antes. Antes era um vídeo de 1 minuto, hoje você consegue assistir vídeo de 5 minutos dentro do TikTok, assim. Contando algum caso, explicando alguma coisa, enfim. E aí já tem uma diferenciação do que é para o Instagram. Enfim, cada plataforma eu acho que ela tem algo que é único, que consegue complementar o seu conteúdo, assim. É ter esse entendimento. E vai adaptando nas estratégias, né? Adaptando estratégias. Isso é muito bom mesmo, porque essas pessoas realmente têm um costume de pesquisar em lugares diferentes, né? Então, realmente, eu já vi pessoas falando que pesquisam primeiro no TikTok. E tem vídeos muito bons lá, muito completos, que às vezes não estão no YouTube, mas foram colocados no TikTok justamente por conta dessa afinidade com a própria audiência. Exato. Então isso é bem estratégico. Eu vi também recentemente que o Instagram também está olhando para isso, inclusive colocou a opção de você habilitar para que os Reels sejam exibidos nos motores de busca. Sim. No Google, no Bing. Então já é um caminho que as ferramentas começam a procurar também. Ele aumentou também o tempo do Reels. Né? Sim. Eu acho que esse é a grande sacada do TikTok, quando você pega por assunto, porque você vai pesquisar, sei lá, por vendas no TikTok, não necessariamente vai só vir um canal. Tem vários canais que tem aquilo lá e você vai rolando aquilo. Então, você não é refém de um canal específico, assim, né, na sua rolagem. Você vai vendo vários conteúdos e aí você pode criar com pluralidade, criar um pouco daquilo que você quer, assim. Acho que no YouTube antes você tinha aquilo ali, eu vou entrar neste canal e vou assistir os vídeos deste canal. E aí eu fico basicamente com uma visão e se eu quiser eu vou procurar mais um outro canal. Então o TikTok ele teve essa sacada de agrupar por assunto diversos canais distintos, assim, né? Então isso facilita a pluralidade de entendimento ali. Dissemina bem, né, a informação. Então é bem legal porque dá essa oportunidade mesmo até
canais menores, né? Influenciadores menores Sim. estarem ali posicionados junto com influenciadores grandes que têm muita relevância, né? Exato. E podem chamar atenção também. E eu queria trazer um ponto, justamente com a inteligência artificial avançando tanto nessa criação de avatares, né? Em vendas o pessoal fala bastante, né? Os vendedores vão ser substituídos por inteligências artificiais. A gente vê um avanço, mas ainda muito tímido em relação a isso. Como é que vocês veem, tendo em vista que acho que já tem até no Japão influenciadores digitais, né? Que não são as pessoas físicas. Como é que vocês enxergam esse movimento do mercado? Vocês acham que as IAs, os avatares vão substituir os micro-influenciadores? Então, a minha opinião é que não. Eu acho que tem uma questão da humanização. As pessoas querem se conectar com uma pessoa que seja humana. Eu acho que existe, assim, acho que no primeiro momento, por exemplo, agora, como é que é o nome? Isso que foi o primeiro, alguma coisa maior. Ah, sim. Mário Maio? Mário Maio. Mário, Acho que é Mário Maio. Claro, maior. não sei se você viu isso. Não, esse eu não vi. É uma influenciadora criada por inteligência artificial. E, inicialmente, ninguém sabia que era inteligência artificial. E se descobriu depois, falou depois que era inteligência artificial. Inclusive, fez campanha da Magalu, de uma outra marca grande. Mas acho que depois que as pessoas descobriram que era inteligência artificial, já criou uma desconexão ali. Então, as pessoas querem, a minha opinião, né? Eu acho que isso é muito... Isso pode ter horas de discussão em relação à inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial, se bem utilizada, ela realmente é uma das grandes revoluções, né? Senão, nesse momento, a maior revolução é da comunicação, de uma série de coisas. Mas eu acho que as pessoas ainda têm uma questão da humanização. Eu acho que eu penso uma demanda de mercado, assim, né? Assim como, a grosso modo, assim como surgiram os criadores de conteúdo e eles pegaram uma fatia da publicidade tradicional e isso virou uma demanda de mercado, acho que a inteligência artificial também acaba cumprindo um pouco desse papel e a gente vai dividindo o bolo, assim, né? Mas acho que a gente ainda está num início um pouco primitivo, assim, né? De teste mesmo, de entender Sim. quais são, o que a gente vai querer desse recurso, assim, né? O que nós vamos aproveitar da inteligência artificial e o que nós vamos desprezar. Isso é normal, assim, né? Assim, Sim. A questão dos avatares, por exemplo, teve um boom dos avatares. essa... Depois desse boom você vê que os avatares... A gente viveu muito isso. Nossa, eram 7 reuniões por dia sobre isso. Tem os avatares, né, dos influenciadores. Na verdade, tem uma outra versão dele, a versão deles avatar. E a gente, no primeiro momento, a gente achou, nossa, maravilhoso, porque o influenciador, como todos nós, né, o dia tem 24 horas. O dele não. Então, Para a programação, você consegue escalar. Quantas publicidades, quantas coisas a gente pode fazer através do avatar, né, que não demande para o influenciador ali, para o artista, sim. porque ele não tem mais tempo, não tem mais, né, horas no dia dele. Só que você viu que o avatar ele foi e depois ele, porque no final das contas, os caras se conectar com pessoas. Com a inteligência artificial não é mais avatar, é uma pessoa perfeita. Tanto que a Mari Maiô não tem tudo ar. Pesquisa aí, ela, Andressa. Por favor. Ela é uma pessoa perfeita. Você não diz que aquilo é inteligência artificial. Tanto que as pessoas achavam que era Uma pessoa. uma pessoa. Então, assim, se ela for ali criando conteúdo, sem ninguém saber que ela é produzida através de Marisa, né? Marisa Maius, que ela foi criada através de inteligência artificial, eu acho que muitas pessoas vão, assim como, né? Ela deu essa notoriedade. Mas eu acho que ao longo do tempo, sabendo que ali não é uma pessoa real, né? Se ela não é uma pessoa real, de fato, ela não consome aquilo, ela não vive aquilo. Aquilo é alguém por trás, né? Construindo aquela narrativa. Então, acho que a conexão, ela se quebra. Eu sempre vejo com muita prudência, porque eu sempre lembro de uma reportagem do Fantástico apresentando Second Life. Eu não sei se você lembra disso, eu acho que foi 99 ou 2000, enfim. E aí, Second Life era o futuro, né? Tipo, tinha uma agência do Bradesco dentro do Second Life. E gente, olha hoje. Sabe, isso tudo inexiste, assim, né? Como a gente imaginou. Porque a gente evoluímos nas nossas necessidades de produção de conteúdo, de consumo de conteúdo. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente vai entender quais são, o que a gente precisa e o que a gente quer consumir, o que a gente quer produzir, assim. Se a gente está falando que o segredo
de um grande produtor de conteúdo é autenticidade, originalidade, engajamento, conexão e comunidade, eu acho que a IA ainda está um pouquinho atrás em relação a isso. Então, como ela vai conseguir aperfeiçoar isso, que é o entendimento, que é o nosso entendimento, assim, porque aí para a gente também não ficar para trás. Então, a gente tem que entender como que ela vai conseguir aperfeiçoar todos esses aspectos, para a gente também conseguir auxiliar. No final das contas, ainda serão os humanos, ainda seremos nós a ser os detentores disso, assim, né? De como a gente vai manuseando e produzindo o conteúdo final, assim. Eu acho que pessoas se conectam. Saúde. Eu acho que pessoas se conectam com pessoas. Exato. Exatamente. E mesmo quando a gente fala de marca, você fala o nome da marca, mas quem está atrás daquela marca são pessoas. Exato, São... exatamente isso. Eu acho que isso pode ser daqui a 200 anos. Pessoas são pessoas. Eu já conversei com pessoas que têm uma influência muito grande, Uhum. mas não estão posicionadas no meio digital, né? Estão posicionadas com mídias sociais, mas elas têm uma influência enorme e absurda no ciclo que normalmente elas atuam. E o que eu mais escuto é justamente isso. Eu tenho medo de começar, porque com a IA avançando tanto, talvez ela me substitua. E eu tenho a visão híbrida igual vocês têm. Eu acho que a IA ela vai mais potencializar a forma como a gente se conecta entre a gente mesmo. Exato. Porque ela é inteligente, mas ela ainda é artificial. E a identidade é o que vai conectar. É aquela conexão mais intrínseca com as pessoas. E eu vejo que, para mim, a essência da influência é isso. Tem que ter o ser humano com o ser humano. Para ter influência de fato, né? E a partir disso a gente vai evoluindo. Muito. Compartilhando da mesma visão. Eu acho que ela pode acelerar muitas coisas, facilitar a produção de conteúdo, mas não substitui nós, humanos. Acho que vai demorar e sinceramente, eu acho que não substitui. Também. Eu acho que ela potencializa, mas não substitui. Sim. O pessoal tem um medo, poxa, será que vai ser a Skyline, né? Matrix? Eu vejo que é mais uma forma de potencializar. Tudo é sobre dados, né? Tudo é sobre dados de consumo, dados de quem somos, o que queremos, para onde vamos. É como, fazendo uma analogia, né? É como dizer que o marketing de influência, que a mídia, os influenciadores, vai substituir a TV, a rádio, Exato. nós a rádio, ainda mais antiga, né? As revistas. Não substitui, muda o formato. Por exemplo, se você fala do BBB, o BBB, ele é um programa de TV que usa muito a rede social para fortalecer o programa. Então, você faz ali um cross, né? Uhum. E essas ações, assim, juntando o físico, o digital, né? O tradicional, funcionam muito. Funciona. Porque a discussão sobre o BBB acontece nas redes sociais. Uhum. E fica, né? Fica aquele... Vinculado na TV e as escolhas acontecem na rede social. E o Brasil para, né? Quando tem BBB, assim, o Brasil para é o tema principal que vai acontecer ali. E como é que vocês estão usando essas estratégias para unir, né? Você até comentou do Daniel, que fez a parceria com a Adidas agora, né? Então vocês vão entrando dentro de marcas, né? De coisas um pouco mais tangíveis, né? Que começam a ter aquela personalização também do influenciador. Como é que vocês pensam essa estratégia de fortalecer a marca para que ela seja perene? E aí faz muito sentido pela estratégia que vocês têm, né? A construção. E para que essa marca seja perene, como é que vocês se conectam com outros produtos? Faz parte da estratégia também o que conectar, por exemplo. Então a marca quer fazer parceria comigo, mas dentro da identidade do influenciador, do creator, talvez não faça sentido no médio prazo, no longo prazo. Como é que vocês estudam isso? É assim, a gente recomenda que o influenciador não faça qualquer marca. E quando eu digo qualquer marca, eu não estou falando de tamanho de marca, tá? Eu estou falando, às vezes, de um segmento, enfim. Vou falar aqui de um tema bastante polêmico, que é o tema, por exemplo, empresas de apostas, né? Sim. Nós não recomendamos que nossos influenciadores se conectem com empresas de apostas, por exemplo. Essa é a nossa recomendação. Óbvio que os valores são vultuosos, né? Eles fogem completamente ao mercado tradicional, tradicional publicitário, das verbas, né, que as marcas têm. Então, são valores que realmente chamam a atenção e despertam, nossa, né? E por mais que tenha havido uma legalização, né, do segmento de apostas, ainda assim envolve uma série de outras coisas. Então, a aposta, ela não contribui numa construção de carreira. Muitos que fazem apostas é porque realmente as propostas são financeiramente muito atrativas, mas elas não contribuem para um posicionamento de carreira. Então, dentro do nosso modelo de negócio, que é
construção de carreira, que é construir, porque a carreira é um organismo vivo, né? Você tem que estar sempre fazendo novas coisas. Tem que estar sempre surgindo novos projetos, novas ideias, novos conteúdos. É dinâmica. Então, assim, a gente quer construir carreiras que elas tenham longevidade. Por isso que a gente fala sobre marca, transformá-los em marcas. Para que eles possam também lançar produtos proprietários que façam sentido, né? E a gente recomenda que, independente da proposta financeira que tenha da marca, eu falei de segmento de aposta, mas falando de outros segmentos, às vezes marcas que têm uma reputação muito ruim, que você vai no Reclame Aqui, tem uma série de reclamações sem resposta, que são Ou que está completamente fora da rotina do influenciador, ou né? seja, fora da rotina do influenciador. Não estou falando nem de questões, né, polêmicas como caso de apostas, mas de outros, né, de outras questões. E que ele faça, de fato, se a gente fala de autenticidade e de verdade, que ele faça produtos que ele use. Exato. Se tem algum produto novo que ele nunca utilizou e que a marca gostaria de conectar ele, se for um produto físico que a gente pede para enviar o produto, ele testar o produto, Dá o for um feedback. serviço, né, fazer aquela prestação de serviço, utilizar aquele serviço, para que ele possa validar se realmente funciona ou não funciona, porque afinal de contas ele está dando a credibilidade dele para isso. No momento que você perde a credibilidade, você perde tudo. Perfeito, perfeito. Nossa, a gente tem um influenciador que é muito ligado nisso, eu acho isso muito legal. Ele é bem grande e sempre quando ocorre, tipo, o problema no envio de produto da marca que ele fez uma publicidade. Ele vem no grupo e fala, gente, aqui tem um monte de usuário, um monte de seguidor aqui reclamando. Essa daqui reclamou, essa daqui reclamou, essa daqui reclamou. Leva para a marca, entende o que está acontecendo. Porque ele tem, porque é a cara dele e é o serviço de marca, assim. Ele podia ignorar, porque são várias DMs ali, né? Mas não, ele faz esse serviço de atendimento ao consumidor, porque ele entende que é a reputação dele, a reputação da marca e a credibilidade de todo aquele ecossistema, né? Que são as redes sociais dele, assim. E aí a gente tenta dar todo o suporte para esse usuário que está com algum problema junto à marca. Assim. Então, como que ele foi atendido, ele teve o problema dele resolvido, ele já conseguiu receber aquela coisa que ele comprou? Sim, que legal, então próximo, assim, sabe? E isso é muito importante na fidelização, porque isso traz mais valor para a palavra dele. Traz mais credibilidade àquilo que ele está falando. Assim. Amanhã, se ele surgir falando de um produto novo, as pessoas vão entender que ele tem propriedade, que ele tem autoridade, porque ele provavelmente já utilizou anteriormente. Então ele sabe daquilo que ele tá falando, assim. Isso é inestimável, isso é imensurável, isso não tem valor de compra, né? Uhum. É algo perene, né? Que extra. Exato. Como tem marcas também que agregam valor à imagem do artista, né, do influenciador. Esse exemplo da Adidas, ela é uma marca que agrega valor à imagem. Então foi assim, o Daniel, por exemplo, ele já usava Adidas, né? E eu lembro que quando nós fomos na loja a primeira vez, ele foi, né, com mais algumas pessoas da equipe dele, eles estavam muito felizes, porque o Daniel veio da comunidade, né? Então tinha limitação de acesso a algumas coisas e acesso a algumas marcas, e a Adidas era uma marca que ele sonhava. Então fazia parte, né, do sonho deles conectar a uma marca de um produto que ele tinha vontade de ter. E é uma marca, como eu disse, que agrega a imagem. É uma marca grande, né, uma marca multinacional, muito reconhecida, e que está entrando também na questão do street style. Não é só uma marca de esporte, né? Ela vai muito além disso. Então tem marcas que agregam valor também à imagem. Com certeza. Potencializa, né? O próprio plano de carreira que vocês criam também para o influenciador, né? Exatamente. Por exemplo, no caso do Daniel, a gente levou também o Livinho, né? Foi o Daniel e o Livinho. Eles estavam no lançamento, né? Que foi uma campanha mundial que cada país tinha o seu representante, seus embaixadores, né? E foi na linha do samba, né? Do tênis Superstar, na verdade. Claro, Superstar. Foi do tênis Superstar. Eles são embaixadores, mas a gente fez um lançamento inicial com a campanha do Superstar. Então eles estavam em todas as lojas, a imagem deles, do Daniel e do Livinho, estavam em todas as lojas. Eles fizeram uma ação dentro da comunidade, junto com a Adidas. Então sim, teve uma mídia muito, muito forte, que fortaleceu a imagem, né, do Daniel e do Livinho. Uhum. Mostra muita importância, né, da conexão do propósito da marca com a própria identidade, né, Exatamente. do influenciador. Então, até como vocês citaram de apostas, né, o público sempre vai entender, né, qual que é a identidade da marca que está se relacionando com o influenciador e vice-versa. Sim. Porque dinheiro, obviamente, é um objetivo, mas não pode ser o único,
né? Ele vai ser a consequência de todo o plano Exato, que exatamente. vocês criam. Uhum. Show, maravilha. E além do Daniel, tem mais algum case que vocês gostam de compartilhar? O Theo, por exemplo, a gente tem vários cases, né? Mas acho que tem assim, muito legal, que é o case da Embeleze, né? O Theo foi o primeiro homem a estampar uma embalagem da Max Stone de um produto feminino. Show, que legal. Eu não sabia disso. Ele foi o primeiro a estampar. Tem o lançamento dos perfumes do Luan Santana, que a gente fez. Que foi a primeira ação nossa quando a gente abriu a Creators. A gente já pegou o For Him, For Her, que é o El Fuego, que são os perfumes do Luan. E ele estava saindo de 14 ou 13 anos de licenciamento com a Jequiti. Então existia uma pressão muito grande para o lançamento de um produto proprietário, uma pressão muito grande nossa, né, de Sim. fazer isso. E a gente conseguiu fazer uma união de assessoria de comunicação com o fã-clube e a presença do próprio artista, que isso é fundamental. A gente sempre fala isso, a chave do sucesso para que os produtos e os licenciamentos deem certo é o envolvimento do artista, do talento dentro da comunicação disso. Então ele tem que se doar mesmo e entender que aquele produto é dele e abraçar aquilo, e o Luan fez isso. Então a gente teve um lançamento que teve mais de 1 milhão de vendas em menos de 24 horas e um envolvimento muito grande dos fã-clubes, tanto como agentes de comunicação quanto agentes de venda também. Então eles participaram como revendedores, como vendedores, né, do produto e como difusores da notícia junto aos meios de comunicação, assim. Então isso foi muito legal, foi um bom primeiro case pra gente, assim. Primeiro case. Show. E sai de um produto licenciado, que a participação são royalties, né? Para um produto proprietário, né? E essa questão do produto proprietário é um tema que, quando a gente fala de transformar um lançador de marca, é também ter lançamentos de produto com essa marca, né? Seja o nome dele ou alguma, por exemplo, o Theo. O Theo a gente lançou uma linha de pijamas do Theo com a marca Boa Tarde. A gente registrou essa marca Boa Tarde, porque ele fala boa tarde manhã, boa tarde tarde. De tarde à noite, ele tem esse jargão do boa tarde, né? E aí a gente tem a marca Boa Tarde, que a ideia é ser um guarda-chuva para lançamento de vários produtos que a gente entender que faça sentido, né? Então, a primeira linha que a gente lançou foi uma linha de pijamas. E essa linha de pijamas tem as estampas voltadas para o Feliz no Simples, no Segura Minha Bolsa, que são os jargões que ele fala no dia a dia dele. Então, isso é um processo de construção de posicionamento dele como marca, de conexão com essa audiência. E materializa, né? Materializa. Aquela conexão que tem com a audiência. Exatamente. Que show, maravilha. Ingrid, José, papo incrível, incrível. Acho que eu aprendi bastante aqui sobre influência. Eu queria trazer, na verdade, mais um ponto. Com tudo que vocês contaram sobre identidade, sobre influência, e tudo que vocês construíram, né? Acho que o sempre holofote acaba ficando muito no resultado, né? Mas quem que é a Ingrid? Quem que é o José? Qual que é a identidade de vocês e o que move vocês a construir tudo isso? Então, eu sou muito movida a desafios e eu costumo fazer coisas que eu sou apaixonada, né? Eu lembro quando eu entrei nesse mercado, eu vim da indústria. Talvez por isso eu tenha uma conexão muito grande em desenvolvimento de produtos, de marca. Eu vim da indústria, do B2B, que é muito mais formal do que a indústria B2C, né? E quando eu fiz uma consultoria, eu tinha uma empresa onde eu fiz uma consultoria para uma empresa, né, desse segmento, e me convidaram para assumir como diretora executiva, né, como CEO. Eu falei, cara, esse é um mercado. Então, era um mercado que estava iniciando, e eu olhei e falei, nossa, isso aqui, a gente está falando aqui de um futuro, né, de algo novo, e que isso aqui é o futuro. Então, eu gosto muito de desbravar. Então, a gente continua desbravando, né? Então, eu sou movida a paixão, que é essa palavra que define. Show. A gente definiu quando iniciamos a Creators que a gente ia trabalhar com quem a gente gostasse e com quem a gente gostasse. É lógico que existem percalços e tá tudo bem, assim. Mas eu acho que é isso que é o nosso norte, assim, o meu e da Ingrid. A gente trabalha tanto o nosso squad de criadores de conteúdos, são pessoas que nós admiramos os conteúdos que eles produzem e admiramos, em sua grande maioria, as pessoas que são os criadores, e também com os nossos colaboradores. A gente gosta dos nossos colaboradores, trabalham a gente é muito participativo, então
todo mundo é muito dinâmico, num ambiente muito colaborativo mesmo, assim, que isso é uma característica nossa, minha e da Ingrid, que eu acho que a gente conseguiu colocar dentro da Creators. E acho que enquanto a gente conseguir preservar esse DNA, te garanto que eu e ela seremos felizes na criação, na manutenção da Creators, assim. E aí, como você disse, o sucesso ele é resultado desse trabalho, assim, né? Os percalços existem, a gente trabalha sempre para contorná-los da melhor maneira possível, mas sempre olhando com um olhar colaborativo frente aos problemas e também às soluções, como a gente pode agregar mais gente, como a gente pode agregar mais solução, como que a gente pode trazer bons criadores de conteúdos. Esses criadores de conteúdos estão felizes com a gente? Isso é uma frase que a Ingrid sempre fala com os criadores quando eles estão entrando na empresa. A gente não quer ninguém que esteja amarrado aqui dentro, a gente quer gente que esteja feliz, porque gente feliz produz melhor, performa melhor e dá mais resultado, assim, né? Então, isso é um pouco. Eu falei da empresa para falar um pouco de mim, porque isso sou eu, assim, né? Isso, se eu também produzo coisas que eu tô feliz produzindo, se eu me motivo acordando 7 horas da manhã para começar a trabalhar, é um pouco porque eu tô fazendo aquilo que eu tô gostando do lado de gente que eu tô gostando, assim. Porque eu já tive em situações que você olha e fala, putz, De novo de isso. novo. E aí a gente se propôs, vamos fazer uma coisa que a gente se orgulhe, que a gente goste de verdade? E estamos conseguindo nesses 2 anos. Sim. E falou sobre isso, os nossos contratos, por exemplo, com os nossos influenciadores, e o meu jurídico acha, né, que eles são Segunda falou isso com a gente, né? frágeis, né, e de fato são frágeis no sentido contratual, né, jurídico, é porque nós não temos multa de saída, né? Nós temos um aviso, né, com antecedência, o cumprimento dos contratos vigentes que tenham com marcas ou com os compromissos que tenham dentro, né? Porque a gente tem área de postagem, a gente tem área de palestra, a gente tem área de shows, e a gente tem por exemplo a Mendonça, que é a cega na comédia, única mulher cega preta na comédia, hoje no stand-up. Mas enfim, então a gente tem outras áreas de negócio que também faz parte dessa potencialização de carreiras, mas só indo para o ponto. O nosso contrato, ele não é um contrato que as pessoas elas sentem a obrigação de ficar porque tem uma multa contratual. Então, se não está feliz, se a gente, por algum motivo, né, querem sair, seja por qual motivo for, né, elas estão livres para sair quando elas quiserem. Isso é um modelo de negócio que é frágil, porque você pode, de repente, né, por mais que você tenha gerado receita, feito um grande trabalho, aquela pessoa, por algum motivo, né, ela pode decidir ir para outro lugar. Mas seja lá por motivo que for, né, eu não quero ninguém que não esteja feliz, né, que não queira estar conosco. Eu acho que, graças a Deus, a gente tem o privilégio de trabalhar com quem a gente admira, com quem a gente gosta. Isso é um privilégio. E eu sou muito grata por ter esse privilégio, porque acho que a gente não faz nada, né? Acho com certeza que a gente não faz nada que a gente não queira fazer. E isso é muito, muito bom. Eu vejo isso não tanto como fragilidade, mas assim, como um modelo de negócio forte. Eu conheço empresas também que não têm contrato, mas quando você escolhe isso, você se garante num relacionamento muito bom, num produto muito bom, e isso é muito difícil de você quebrar. Uhum. Essa é a diferença. Quantas empresas tem por aí, né? Essa empresa que eu tô citando, por exemplo, ela tem várias concorrentes. Mas as pessoas que estão lá, quando eu converso com elas, não quero sair, eu gosto daqui. Que não tem contrato prendendo elas. Então eu vejo que não vejo como fragilidade, né? A Brené Brown fala muito sobre isso, né? Sobre você ser vulnerável, né? E eu acho que a vulnerabilidade é mostrar a sua humanidade. E como você falou, né? O contato é humano. E é isso que faz total diferença. Muito bom, muito bom. E aí, como é que os influenciadores encontram vocês nas redes sociais? Em qual momento eles podem conversar com vocês? O que eles precisam fazer antes para estar junto com essa estratégia incrível que vocês estão construindo? Então, a gente não olha para números, a gente olha para potencial. Tanto que a gente tem influenciadores gigantes, com 4, 5 milhões, 20 milhões, e temos menores, né, como com 50 mil, que inclusive com Nentor tinha menos que isso. A gente olha e fala, tem potencial. E nós estamos nas redes sociais, a gente tem a página da Creative Brand no Instagram, né, temos a nossa página. Sempre respondemos todo mundo.
já pode nos procurar, né, no Instagram que a gente tá lá. @creatorbrand.br. Show. Maravilha. Maravilha. Exatamente. Vocês querem deixar algum recado depois dessa baita aula sobre influência aqui? Eu tenho certeza que quem assistiu com atenção aqui já sabe qual o caminho que tem que percorrer e depois procurar vocês. Mas vocês querem deixar algum recado? Primeiro, agradecer a você e a sua equipe pelo espaço, né? E, bom, vou deixar aqui um recado, né, para quem, né, da audiência. Não desistam. Se você tem um objetivo, olhe esse objetivo, defina metas. Acho que em tudo na vida, né? Você tem que ter um objetivo e desmembrar isso em metas. Sim. E ser feliz no caminho, porque é um percurso, né? Como qualquer coisa na vida, seja nas redes sociais ou não, tudo é um percurso. Então, você tem lá um objetivo, mas você tem que ir vivenciando esse percurso. Então, foco, determinação e frequência. Show. Exatamente. Eu acho que a gente tem, ainda mais nas redes sociais, que a gente tem um cardápio de vidas bem-sucedidas, né? A gente olha para isso e fala, putz, quero chegar lá, mas olha como eu tô. A gente tem todo um início anterior, né? Assim, então não é olhar para o fim, para esse cardápio, mas sim olhar para esse início. E aí esse início tem a ver com o que a Ingrid está falando, de frequência, muito relacionado à frequência, muito relacionado à fidelidade à sua linguagem, ao seu tema e ao que você é, assim, né? Eu acho que a gente tem uma palestra que chama Influência para Transformar, que fala um pouco disso, de que tem uma coisa que é só sua. Você pode falar do assunto mais comum, genérico, normal do mundo. Mas se você achar uma maneira só sua de dizer isso vai ser o diferencial para você e vai ser o diferencial para as pessoas que gostam de você e que te seguem. E eu tenho certeza que isso vai ser um fator de crescimento. Então é isso, é confiar nesse processo, é confiar na sua autenticidade, confiar no seu planejamento e entender que isso é um caminho, é um meio, assim, né? E não um fim. Show. Perfeito. Maravilha. Pessoal, parabéns, tá? Por toda a intensidade que vocês têm falando do negócio, falando de vocês. E dá pra perceber mesmo toda essa conexão, né? Da identidade, de como vocês estão construindo isso, tá? E galera, esse foi o Vumpcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse papo aqui. Então, dúvidas, sugestões, coloque aqui nos comentários. Converse com a gente. Não deixe de seguir também a Creators Brand lá no Instagram. Porque com certeza, se você está nesse mercado de influência ou quer entrar, eles vão ser a porta de entrada e o melhor caminho para construir a carreira de vocês. E é isso, a gente se vê no próximo podcast.